né? Alguns arquivam, outros extinguem o processo, depende do entendimento e aplicação do Código de Processo Civil. Mas eu puxaria o freio, eu não juntaria as custas, porque esse inventário certo era pedir desistência, mas para um pedir desistência ficar estranho, já que protocolou, vai segurando ele. Agora a ação possessória, eu desistiria dela. Eu não vejo ela como... Ela pode até ajudar, o juiz fala, não, eu vou dar a liminar, que é difícil, não tem muita lógica, mas às vezes o juiz erra. Só que ao mesmo tempo que ele dá a liminar é uma alegria e uma tristeza, porque queimou os campeões de vocês, entendeu? Doutor, desculpa a minha pergunta, eu não entendi muito bem o que seria esse coproprietários. Eles já têm um nome, assim, no caso na escritura da casa, né? Eles já não seriam coproprietários? Tem escritura de inventário ou de compra e venda e tem a matrícula. A matrícula do imóvel é RG do imóvel, é a matrícula do cartório de imóveis. Na matrícula de imóveis, consta quem lá? O documento tem esse aqui, ó. Não sei se o senhor consegue. Isso é matrícula, é o sexto. Isso, é o cartório que era ali na Lisine Vasconcelos. Que é o cartório da região, aqui do escritório também. Vocês estão perto, hein? Aí nessa última parte aqui, é que consta o nome, primeiramente uma divisão que era metade da minha avó e metade dos meus tios, incluindo meu pai. E aí depois que minha avó faleceu, pegando a metade da minha avó e distribuindo para o meu pai e para os meus tios. Ó, pensa comigo. A matrícula, que é isso aí, isso é a matrícula, é RG do imóvel. Essa matrícula, ela parou aonde? Ela parou nos tios, né? E no pai. Vocês fazendo inventário do pai de vocês, o que vai acontecer? Vai desmembrar, né? A parte do pai de vocês vai para vocês e a parte deles vai para onde? Para eles. Ou seja, vai atualizar mais a matrícula. E para nós, que a nossa estratégia é o uso capião, não é interessante que essa matrícula esteja mais atualizada, entendeu? Tá. E aí, no caso, inclui também minha tia, que já é falecida também. Não é interessante para nós ficar mexendo nessa documentação, atualizando. Porque quanto mais atualizada ela estiver, mais eles vão usar contra vocês, entendeu? Certo. E o senhor acha, assim, pela experiência do senhor aí, sei que tem uns casos aí, depende de qual juiz cai, conforme o senhor já explicou, não existe. Mas a probabilidade de uma margem? No Brasil não existe causa ganha em nada, né? O Brasil é um país que, inclusive, muito corrupto, venda de sentença, contato. A gente reclama da política, não sabe o que acontece 10%, né? Dentro do Poder Judiciário de uma delegacia. Que eu falo? A chance que vocês têm é muito boa, porque não é um negócio que a gente está inventando, é o Superior Tribunal de Justiça que deixou claro que cabe os campeões de herdeiro, ou seja, vocês têm tudo para ganhar a ação. O que pode dar de errado, o azar, de cair na mão de um juiz que não gosta da matéria, juíza, não gosta do assunto, e aí perde a ação em primeiro grau. Mas quando a gente perde em primeiro grau, nós temos o direito de fazer o quê? De recorrer, né? Para o segundo grau, entendeu? O segundo grau já é no STF? Não, o segundo grau é Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça. Eu faria o quê? Eu faria uso capião, com base na decisão do STJ, o herdeiro pode fazer uso capião, é um direito do herdeiro. Eu usaria o uso capião para me defender e, por outro lado, por questões estratégicas, para forçar um acordo dentro do que vocês podem pagar da parte deles, eu daria uma carteirada assim, uma outra ação para não sujar o uso capião. A ação de obrigação de fazer, ou melhor, a prestação de contas que é mais leve, a gente precisa de uma ação café com leite, mas uma ação que, esses imóveis aí que vocês vendem, alugam, usam, vocês fazem o que você quer. Você só tem direito aqui, a gente não tem direito aí. Então eu faria uma ação por fora, essa ação não tira a posse pacífica, porque o que tira a posse pacífica no uso capião são ações possessórias e petitórias, né? Então não tiraria. E aí era uma forma de dar uma carteirada e forçar um acordo nessa ação mais simples. Mas eu iria embora com esse uso capião turbinado aí para dar certo. E vocês se tornarem donos, né? O quanto antes. Em relação ao inventário, eu puxaria o freio de mão no inventário e a ação, a possessória desistiria. Não tem lógica, né? E o senhor aceita esse caso? Então, Você gostaria de ter o senhor no lugar? Eu atuo no Brasil, ano que eu faço, vocês estão no 6º cartório, provavelmente é perto do escritório, inclusive, porque o escritório também é do 6º. Estou no bairro do Ipiranga, né? Vocês estão onde? Que bairro vocês estão? Na Vila Prudente, pertinho. Eu atuo sim,
Mas eu sou muito ético também. Vocês têm um combinado lá com o advogado, eu não sei. A minha intenção nunca é captar cliente de ninguém, nunca vou colocar fogo. Não é melhor conversar com o advogado? Falar, a gente quer usar essa estratégia. Se quiser marcar uma mentoria, eu ensino, explico, corrijo. Tem advogado que aceita muito bem, já me conhece da TV Justiça, da TV Cresce. Tem advogado que tem um ego lá em cima e não aceita opinião, eu sou Deus. Então, como o ser humano faz isso, né? Doutor, na verdade, eu também respeito muito ele, né? Ele foi sempre muito gentil com a gente, nos recebeu muito bem no momento que a gente precisou, mas ele foi resistente a essa ideia desde o início. A gente chegou a mandar para ele vídeos seus contestando, vamos conversar melhor sobre isso, a gente gostaria de tentar, e não de maneira rude, porque ele não é altivo, não demonstra até um ego assim, mas ele não tem interesse. E aí foi o que nós comentamos aqui, não dá para a gente ter como nosso protetor, nosso defensor, nosso advogado, alguém que não acredite na causa. A gente precisa que alguém saiba e acredite. Porque o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês estão fazendo hoje? Vocês estão, na verdade, entregando. Faz uma possessória aqui que já mata o nosso uso campeão, né? E, juiz, segura a gente aqui até resolver isso. Aí eles vão fazendo o inventário, se torna coproprietários. Coproprietários quer dizer sócios, né? Quanto mais a matrícula regularizada estiver, pior para vocês. E aí vai ser feita uma ação do lado de lá, provavelmente de arbitramento de aluguel, para forçar vocês a pagarem aluguel. Ou seja, tá levando muito no café com leite. E a situação é uma situação séria. Envolve moradia, sonho, dinheiro. Você tem que ter uma estratégia ali para falar, o outro lado, você não é o dono da razão não, faz acordo aqui, porque você também, senão também eu vou querer aqui, eu vou querer ali, então, ou seja, é uma estratégia diferente, mais agressiva, né? Eu sou a favor da conciliação, do acordo, mas para você muitas vezes chegar no acordo, você tem que mostrar força, né? Eu acredito que ele nem tem essa consciência de que ele esteja trabalhando para o outro lado, porque o objetivo dele não está alinhado com o nosso. Nosso objetivo é ter essa casa através do uso capião e ele está tentando só não nos tirar daqui, proteger e fazer um acordo. E essa não é a ideia. Então eu acredito que não vai ter problema, claro que eu vou conversar pessoalmente com ele, mas eu também não vejo nele uma postura firme. Eu tive uma outra causa com uma seguradora do meu carro que perdemos por falta de informação, enfim, não vem ao caso, mas está pago os 2 processos que a gente fez com ele, tanto a manutenção de posse, quanto o inventário, nós já pagamos os honorários que ele cobrou, e agora a gente vai desistir de um, ou seja, ele não vai ter mais ação sobre isso, e puxar o freio no outro, ou seja, está encerrada a nossa ligação com ele, e a gente vai partir, se o senhor aceitar, ou com algum outro especialista, por esse caminho, que é o caminho que ele não estava seguindo, né? Eu estou à disposição para ajudar. Eu sempre falo, né? Eu prefiro ter o carinho de vocês, eu prefiro ter amizade do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre falo, não existe causa-ganha, o Poder Judiciário no Brasil é ruim, é fraco, tem muita gente boa, tem juíza que dá aula comigo, que leva até folha de sulfite por fora, porque não tem, né? Que é um nível do nosso Poder Judiciário, o federal melhora um pouquinho mais. Então, tem muita gente boa, claro que tem, a gente tem que respeitar essas pessoas que fazem até o além, mas, infelizmente, muita gente ali não está nem aí, tem venda de sentença, corrupção, pouco caso, copia e cola, né? Ou seja, não é um advogado que usa copia e cola, é o Poder Judiciário, pega um copia e cola mais fácil e joga lá. Então, o caso é complexo, não existe causa-ganha de forma nenhuma, em processo nenhum. O advogado que fala que tem causa-ganha está mentindo, igual o médico falar que não tem risco com a cirurgia tem risco sempre, qualquer cirurgia, né? Mas a chance de dar certo é muito grande, porque já deu certo aqui no escritório. E não é o professor Júlio falando nos meus livros, nas minhas aulas, é o STJ que falou isso, né? Se vocês digitarem na internet, digita lá, digita no Google, faz esse teste. Cabe os campeões de herdeiro? O Google traz essa resposta, bem fundamentado com base na decisão do STJ. Então, poxa, o Google, o STJ, né, que é a nossa alta corte, falar que sim, quem somos nós para falar que não? Então a chance de dar certo é muito grande. Vocês poderiam só fazer os campeão, mas eu entendo que nesse caso, como a gente está lidando com gente casca de ferida, então faz os campeão, mas também faz uma ação. Eu faria a prestação de contas, hoje o nome correto é exigir contas, só para mostrar, eu sei que isso aí também que vocês tomam conta, vocês usam, também é nosso, a gente tem uma participação. Diante do que vocês me falaram, eu faria. Eu faria por quê? Para forçar um acordo. Vai que faz um acordo, você fica com a casa aí, a gente não reclama, e você também não reclama aqui. Sabe? Alguma coisa assim para vocês terem paz.
para não precisar de uma decisão judicial. Mas eu duvido muito. Se não acontecer, não faz mal, vão ter que prestar contas lá e nossos campeões seguem aqui. Eles são terríveis pelo que... O valor dos imóveis são bem inferiores. Parece que os terrenos são numa área ainda não construída, de Itanhaém, a casa já foi vendida, com certeza já gastaram esse dinheiro. Então, eles estão de olho mesmo no valor dessa casa, gente. Mas aí que tá, né? Ruim, o valor das outras casas teria que respingar em vocês teriam que receber isso. É um absurdo, né? Agora eles querem receber aqui. Nossa, ou seja, o ser humano é sem limite, né? Às vezes dá vontade de ir embora para uma ilha, não dá? Deus do céu, ficar com um cachorro. O cachorro, pelo menos, você não mexer com ele na hora que tá comendo, ele não te morde. Deus do céu, né? Uma das coisas que a gente não tem ideia ainda é a respeito do inventário da minha tia, que a gente não foi citado ainda, ou seja, acredito que eles não fizeram. A gente também não teve participação, a gente não aceitou o que estava propondo lá a advogada, mas nesse inventário da minha tia, a gente acredita que tenha bens envolvidos, inclusive porque ela recebia um benefício do meu avô, desde a morte do meu avô, ou seja, sei lá, acho que 50